Meus amigos, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Nós cristãos vivemos de fé, vivemos de obras. Qual é o ensinamento de Jesus? Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Afinal de contas, o que forma o nosso caráter, a nossa identidade cristã? É a fé ou são as obras? Algumas pessoas acham que é apenas a fé. Muitas pessoas andam divulgando, andam preconizando e até mesmo escarnecendo que os cristãos vivem de uma fé indolente, improdutiva e de uma fé cega. E outros andam se envaidecendo, dizendo que vivem de obras. A nossa fé é manifesta por obras. Obras, méritos morais, méritos espirituais. E deixam em segundo plano a graça misericordiosa, a fé. Tudo para eles é labor, muita erudição, como se Deus fosse ficar impactado algum dia com o nosso conhecimento e com nossas obras. Nem fé, nem obras. Porém, graça mediante a fé. Graça mediante a fé e obras. Aí fica a coisa certa. Essa é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus, é a vontade das Escrituras Sagradas, dos profetas e dos apóstolos para a nossa vida cristã. Para nós cristãos, que vivamos na fé, que sejamos reconciliados com Deus pela graça mediante a fé e aprimoremos essa fé por meio de obras legítimas. Não é qualquer beneficência, nada para glorificar o homem ou a instituição, mas para glorificar o nome do Filho de Deus. Como está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 22. Não é toda obra que é uma obra legítima. Ela precisa, antes de tudo, ser aceita por Jesus, se for principalmente uma obra com um profundo amor e para a glorificação do nome do Filho de Deus, não para a glorificação de homens. Obras para a glorificação de homens são obras vazias ou não passam de beneficências. Afinal de contas, nós, povo de Deus, nós, povo cristão, vivemos pela graça mediante a fé e com obras. É isso que nós vivemos. Se há cristãos que ainda não entenderam bem isso, não é isso que é preconizado pelo cristianismo. Se alguém quer viver unicamente de obras, não é isso que é preconizado pelo cristianismo. Não é isso que é desejado por Jesus e pelos apóstolos. Nós temos que viver uma fé aprimorada com obras. Ninguém, nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, nenhum ensinamento, nenhuma religião é proprietária de fé ou proprietária de obras. Ninguém é dono de coisíssima alguma, mas ao povo de Deus, ao povo cristão, é concedido a reconciliação com Deus pela graça mediante a fé. E uma vez vocacionados, uma vez eleitos nessa fé, reconciliados com Deus, nos aprimoremos nas boas obras legítimas, com amor e com sinceridade, para a glorificação do nome do Filho de Deus. Temos aqui duas recomendações extremamente importantes.
que está em Hebreus, capítulo 10, e está também em Pedro. Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos antes a Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 ao 25. Vamos ver o vínculo perfeito de fé e obras. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, quer dizer, o nosso acesso a Deus é por intermédio do sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é graça e nós devemos crer nisso para que nós vivamos nessa graça mediante a fé. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício na cruz. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. A fé cristã é a certeza de uma esperança. Como está no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, ou seja, pelo lavar da regeneração e pela renovação no Espírito Santo. Todo o nosso ser deve ser limpo moralmente, espiritualmente, e o nosso corpo afastado do pecado, perdoado do pecado pela ação soberana do Espírito Santo de Deus em nós. Guardemos firme a confissão da esperança. O que é a confissão da esperança? É fé. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Então nós estamos falando aqui do privilégio do acesso dos cristãos à presença de Deus pela graça mediante a fé, pela graça mediante o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, não pelos nossos méritos e obras, que terão o seu lugar daqui a pouco. Então, o privilégio de acesso dos cristãos à presença de Deus. Agora vem a parte complementar. Agora que nós saímos do eixo, do cerne, da formação do caráter e da identidade cristã, nós vamos ao aprimoramento. Versículos 24 e 25 de Hebreus capítulo 10. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós acabamos de falar de fé, de obra redentora. Nós acabamos de falar de uma reconciliação com Deus pela morte sacrificial de Jesus. E agora nós estamos falando de quê? Amor e obras. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E isso aqui está sendo dito por um cristão ao povo de Deus, ao povo cristão. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tantos mais, quando vedes que o dia se aproxima. Muito bem. Perfeito. A perfeita vontade de Deus manifesta nesse texto de Hebreus 10, 19 a 25. Fé em Jesus Cristo, conforme está em Hebreus 11, 1.
mas uma fé aperfeiçoada quando nos estimulamos ao amor e às boas obras. Ao amor pelas coisas espirituais, as coisas do alto, e o amor interpessoal, o amor fraternal. E as boas obras, não apenas a beneficências ou atos sociais, que podemos também praticar, mas aqui uma ênfase às obras legitimadas por nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. O apóstolo Pedro, um apóstolo do cristianismo, também nos dá uma grande contribuição, a certeza, a prova documental de que o cristianismo nunca preconizou unicamente graça e unicamente fé. Mas nós preconizamos sim a fé enriquecida pelas obras. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que está capacitado e está se dirigindo aos cristãos especificamente. Pedro está fazendo uma recomendação aos cristãos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Típica introdução de um apóstolo com poder e autoridade cristão ao povo cristão de todas as épocas, ainda mais de hoje. Depois ele fala no versículo 7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, fé, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A salvação da vossa alma. O apóstolo Pedro, no seu poder, autoridade e legitimidade, afirma a nossa salvação mediante a fé, coincidindo com o que foi dito, que foi lido em Hebreus capítulo 10. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É a salvação pela graça mediante a fé. Salvação pela graça mediante uma certeza. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investindo atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelaram perscrutar. Amém? Fé,
acreditar, certeza. Agora, o mesmo apóstolo na segunda epístola, na outra epístola, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Para ser mais breve, agora falamos bastante de fé, agora vamos falar de obras. A partir do versículo 5, Pedro, dirigindo-se à comunidade cristã da época e da nossa época e até o final dos tempos, ele diz a partir do versículo 5, a nós cristãos: por isso mesmo, vós cristãos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Pedro não fala apenas em fé, porque o cristão não fala apenas em fé, e o cristão, embora sobreviva na fé, ele é conclamado às boas obras. Aqui está documentado. Então, quem preconiza, que anda divulgando que nós cristãos vivemos de uma fé vazia, de uma fé cega, isenta de obras, é mentiroso, falacioso e não entende as coisas espirituais. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, há desejo do apóstolo que as boas obras aumentem em nós, a fraternidade, o amor, o domínio próprio, etc. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens e mulheres cristãos que têm um pleno conhecimento da obra redentora de Deus em Cristo Jesus são homens que têm muita fé e são homens ávidos pelas boas obras. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, é o chamado miotopos, é o míope espiritual, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmão, procurais com diligência cada vez maior. Por isso nós andamos sempre buscando um aprimoramento na nossa fé e um aprimoramento nas obras, no conhecimento da vontade de Deus, na nossa comunhão, no nosso conhecimento de tudo aquilo referente à vontade de Deus e conhecimento também de tudo aquilo que agride a vontade soberana de Deus em Jesus Cristo. Diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele está falando de fé e obras para galardão dos que já são salvos. Pedro não está falando em salvação. Pedro não está falando em justificação. Pedro está falando em galardão. Ele está se dirigindo como apóstolo cristão ao povo cristão, que se aperfeiçoe na fé, se aprimore na fé, viva pela graça misericordiosa de Deus em Jesus Cristo e não abdique das boas obras que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Assim, o cristianismo tem essa grande riqueza, graça que chega até nós mediante a fé, e uma fé que é aprimorada no amor e nas boas obras, obras legitimadas
por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.